Professor Manuel Célia Conceição, Universidade do Algarve, a palavra é sua. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que me foi formulado pela organização. É um prazer, enfim, estar aqui e, sobretudo, por comemorarmos o Dia Europeu das Línguas, dadas as funções que desempenho no Conselho Europeu das Línguas. Portanto, poder estar aqui, não estar em Florença, onde a Europa está hoje a comemorar o Dia Europeu das Línguas, porque já tinha recebido o convite para estar em Lisboa e, portanto, e por isso aqui estou. Eu pensei um bocadinho, enfim, como era a minha obrigação neste tema das sinergias entre as instituições e a administração pública e a sociedade. Eu preferia alargar o conceito à sociedade, não só à administração pública. Da minha experiência de investigação, de docência e até de gestão na área do ensino superior público, a minha primeira constatação é que, de facto, as sinergias existem no papel. Há alguns casos muito bons, e como aqui ouvimos, casos de excelência, de partilha e de boas práticas, mas são casos isolados nas sinergias, uma vez que me parece que quer as universidades, quer a sociedade, genericamente, e a administração pública não estão provavelmente no mesmo caminho e a caminhar lado a lado. É muito difícil haver sinergias quando as instituições se fecham sob pretextos de rigor e de crise, enfim, outros, e por um lado, e quando a administração pública ou a sociedade também se fecha por desvalorizar muitas vezes o conhecimento produzido e veiculado nas universidades, sobretudo na área das humanidades. Porque toda a gente acha que, enfim, como se diz aqui hoje de manhã, qualquer pessoa é tradutor, qualquer pessoa é intérprete, qualquer pessoa sabe qualquer coisa. E, portanto, quando é no conhecimento na área das humanidades, acha-se que é um luxo e que não é preciso investir e que não é preciso, isto em termos de investimento privado na relação com as universidades. E, portanto, não é ser pessimista, é constatar a realidade. E todos nós que trabalhamos na área das humanidades sabemos que é muito difícil. As nossas entidades, as nossas tutelas, temos que encontrar fundos privados para colmatar os buracos do orçamento público, mas nós sabemos que na área das humanidades como é difícil convencer quer a administração pública, quer entidades privadas a financiar esta área e, sobretudo, se for para a área das línguas, concretamente. Então, na região de onde eu venho, de onde vivo, de onde sou, em que tudo é muito simples, basta falar inglês, toda a gente fala inglês, portanto, não há problema nenhum. Não existem problemas nas línguas, porque é tudo em inglês, todos falamos inglês. Portanto, dito isto como constatação e não como pessimismo, a nós compete-nos tentar dar a volta, e por isso trabalhamos todos os dias para tentar dar a volta a esta questão. De facto, no contexto, e antes de chegar à questão das sinergias, a que chegarei daqui a bocadinho no meu tempo, devo, que se me permitem lembrar o contexto em que nós estamos, que nós todos conhecemos, mas às vezes esquecemos de pôr os nomes certos naquilo que vemos. Nós vivemos num momento em que as mobilidades são permanentes, são de diferentes. As mobilidades não são apenas as migrações de que falávamos antigamente, de que antes se falava, são as mobilidades profissionais, mobilidades temporárias, as mobilidades. Enfim, há todo o tipo de mobilidades. Aliás, ontem saiu um estudo muito interessante, eu recomendo que leiam, foi o impacto do programa Erasmus na natalidade e os Erasmus Babies na Europa. Prova que nasceram 1 milhão de crianças com o programa Erasmus, portanto, foi uma coisa boa. Isto depois de mobilidade. Portanto, vivemos num mundo de cada vez mais mobilidades. As mobilidades dão-se não apenas dentro do continente europeu, fora da Europa, dentro da Europa, mas mesmo dentro do nosso país, dentro das nossas regiões. É verdade que é uma aproximação, geralmente mobilidade, aproximação do litoral, mas é uma mobilidade que tem implicações culturais e implicações linguísticas, às quais nós, enfim, nas universidades, se calhar ainda não estamos suficientemente atentos, porque daí advirão novas necessidades de formação, e nós escrevemos daqui a pouco, na comunicação e na integração das pessoas. Por exemplo, nós falamos muito de inclusão, que é um aspecto que desencadeará, espero eu, sinergias no futuro. Falamos muito de inclusão, mas de facto, nesta área concretamente das línguas, em relação ao português, nós não somos suficientemente inclusivos, quer para as pessoas que não falam a nossa língua, quer para as pessoas que, sendo nativos da nossa língua, têm dificuldades em falá-la. E há projetos feitos no estrangeiro que visam precisamente, dentro deste mundo da tradução, e eu concebo aqui tradução como toda a área dos serviços linguísticos, há projetos muito interessantes que visam precisamente a tradução, digamos assim, de informação legal, por exemplo, na língua materna de alguns falantes que não percebem ou que não têm capacidades cognitivas suficientes para perceber daquela forma, ou que têm deficiências físicas que impedem de ler o Diário da República. Há projetos de transposição, melhor do que tradução, para outros códigos e para outros suportes para permitir chegar a isso. E, portanto, isso é uma hipótese de sinergia. Neste mesmo contexto, eu gostaria de salientar o facto de as necessidades linguísticas serem não menores, mas maiores. No nosso meio, no ensino superior, diz-se muito simplesmente, e as nossas entidades financiadoras, em que
Isto não é verdade, porque basta escrever os projetos em inglês, que serão avaliados em inglês por pessoas que não são de língua inglesa, e o mundo corre muito bem e está tudo bem, tudo funciona bem. Isto não é verdade. Nós temos necessidades linguísticas na nossa sociedade cada vez mais prementes, e mesmo no nosso seio, mesmo no seio do ensino superior e no seio da administração pública. E isto, creio que não é suficientemente dito, porque se assume que então no ensino superior há uma língua franca, há uma língua de comunicação, não há problema de comunicação, não há. Isto é uma falsidade tremenda com que nos enganam todos os dias por nos dizerem que não é necessária a diversidade linguística, não há ciência sem palavras, não há investigação sem palavras, não há, em qualquer que seja a área de investigação, é necessário dar relevância às línguas. Não é à língua, é às línguas. E daí vem a qualidade e a excelência, enfim, e aqueles palavrões com que nós gostamos muito de usar, e a empregabilidade e a competitividade e aqueles dados todos com que nos bombardeiam. O que é certo é que, portanto, dizia que as necessidades linguísticas são cada vez maiores, não sei, creio que de parte da administração pública e da sociedade, não sei, tenho dúvidas de que haja essa consciencialização das novas necessidades linguísticas, ou haverá de alguns atores, mas não é sistemático. Por parte das universidades, uma vez que estamos aqui na balança de sinergia, não creio que haja suficientemente consciencialização das novas necessidades. Basta ver, por exemplo, que quando se propõem novas formações nas universidades, as entidades avaliadoras perguntam, mas... E quando se ousa ir um bocadinho além da tradicional de nossas áreas, por exemplo, da filologia, da tradução, enfim... Quando se ousa algo diferente, as entidades avaliadoras dizem, mas isso não está testado, é melhor não. Mas vale recuar, vale voltar atrás. E as universidades que têm proposto formações diferenciadas têm tido problemas precisamente por serem demasiado ousadas, quando às vezes estão a copiar modelos que já são vetustos noutras zonas da Europa. Mas há aqui um problema de desajuste em relação às necessidades. Quando falamos dos serviços linguísticos, há uma dimensão em que a dimensão formativa das universidades, a meu ver, e da minha em particular também, mas outras universidades, não tem tido o suficiente empenho na área da formação, enfim, que hoje de manhã alguém já dizia, os tradutores para o serviço público. Enfim, aquilo que traduzindo em inglês diríamos os mediadores linguísticos nas instituições públicas. Não há essa figura não existe em Portugal, existe aqui ao lado em Espanha, por exemplo, para o inglês e o árabe na Andaluzia, em que as instituições públicas têm mediadores linguísticos, são mais do que tradutores, mais do que intérpretes, têm um conjunto de competências que se permite acolher as pessoas que não falam espanhol e que naquele caso falam árabe. Eu assisti a algumas interações em Granada, por exemplo, e portanto nessa dimensão não é por falta de informação, há muito trabalho já feito na área de investigação nesta área, há inclusive um relatório europeu do Conselho Europeu das Línguas, subscrito pela senhora comissária Reding, um relatório SIG-TIPS, que é, portanto, a tradução e informação para os serviços públicos, que foi, digamos, difundido até pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior, na altura em Portugal, mas não teve consequência ao nível da formação, da formação em Portugal. Porque a formação, e agora pegando concretamente nas universidades, no ensino superior, a formação de tradução em Portugal, a meu ver, eu sou muito crítico em relação a isso, a formação que foi feita nos últimos anos foi muito má, e muito má porque se transformaram cursos de formação de professores, porque havia demasiados, em particular nos politécnicos, em cursos de tradução. Todos os politécnicos do país criaram um curso de tradução. Sabemos nós, na minha instituição, não havendo tradutores para fazer... Quer dizer, os formadores, os professores não eram de tradução, e isso levou a que, associando a isto o nível de chegada, o nível de conhecimento, o nível de proficiência linguística dos alunos à chegada ao ensino superior não é um nível que lhes permita genericamente começar a ser tradutores, é impensável. Portanto, eu sou defensor de que a tradução se faz a um nível de pós-graduação, de qualquer que seja a graduação, isto agora não interessa, mas uma pós-graduação. Nós temos alunos que chegam ao ensino superior com 3 anos de francês, 7º, 8º e 9º, sem ter tido francês no ensino secundário, e estão a frequentar cursos de tradução português-francês no ensino superior. Portanto, isto tem que ser dito. Já sei que eu tenho fama de ser de boca e de dizer, olha, tem que ser dito e que ser chamada a atenção, porque a tradução, isto não é sério para a tradução, e isto põe em causa tudo o que se disse hoje de manhã e o próprio mercado da tradução e as pessoas que fazem tradução a sério e que fazem um trabalho sério. E, portanto, ainda em relação à formação, creio que falta, como eu dizia no princípio, quase para terminar, falta a relação com as necessidades do mercado ou as necessidades da sociedade. É muito fácil dizer isto, muito difícil concretizar, porque nós, quando começamos a formar uma pessoa para ter uma interação no mercado, ela só chegará ao mercado de trabalho daqui a 2, 3, 4 anos, e nenhum de nós hoje sabe quais são as necessidades daqui a 2, 3, 4 anos. Até porque aquilo que hoje
hoje é necessário, não era sabida. Quando nós trabalhávamos há 5 anos, nenhum de nós fazia ideia, ou enfim, há 10 anos, agora não sei os números certos, ninguém fazia ideia que o Google ia ter a expressão que tem hoje, ou ninguém fazia ideia que íamos estar todos ligados, enfim, como estamos agora, e, portanto, e hoje não sabemos como vai ser daqui a 5 anos. E, portanto, esta necessidade, esta questão da formação tem que ser muito refletida, mas em sinergia, acompanhada com os parceiros, para perceber quais são as tendências. Não podendo os parceiros também querer que os formados na área da tradução e dos serviços linguísticos, genericamente, sejam Einsteins da tradução quando saem das universidades. Nós conduzimos um estudo, fizemos um estudo no âmbito do Conselho Europeu das Línguas há uns anos, em que se pedia quais são, e repetimos o estudo depois no âmbito do projeto Tuning, há 2 anos. Quando um foi há 6, outro foi há 2 anos. Em que se perguntava às empresas qual é o perfil. Portanto, precisam de contratar pessoas na área das línguas, era assim uma coisa muito genérica. Qual é o perfil de competências que precisam? E, claro, as competências que aparecem não são pessoas, são enciclopédias ambulantes, de megacomputadores, que sabem fazer tudo. Portanto, sabem sintetizar informação, traduzir, fazer intérpretes, fazer reuniões, sabem fazer tudo. E depois têm conhecimentos nas áreas de especialidade da empresa, têm conhecimentos jurídicos, sabem gerir. Ora, isso é impensável que uma pessoa, como alguém dizia hoje, alguém me dava em conversa, alguém já não sei quem era, peço desculpa, mas dizia-me, é como pedir a um licenciado que comece a fazer cirurgia cardiotorácica, foi a medida que me dizia isso, quando sai da universidade, não sai da medicina. Portanto, há aqui uma dimensão de expectativa que é quebrada. Sendo que nesta formação é obviamente necessário ter em conta, e isso já começa a ser aos níveis das programações que existem, por via dos estágios, sendo que os estágios na administração pública não são fáceis, mas isso eu creio que a minha colega vai falar nisso, não são provavelmente muito fáceis, ou então são estágios em que se pede às pessoas que se assumam as funções como sendo veteranos naquele trabalho e que façam tudo, mas por via dos estágios da formação no contexto de trabalho, mas creio que na formação o trabalho que tem sido feito, para não são só coisas negativas, o trabalho tem sido feito na área da implementação, do desenvolvimento dos estudos, na área da criação de protótipos de base de dados, o trabalho sobre memórias de tradução, o trabalho sobre terminologia, o trabalho sobre as questões comunicativas na área das línguas. Há muita competência já no mercado e há muitas pessoas com competências para poder trabalhar nestas áreas. Do ponto de vista da tecnologia, que é um aspecto importante, dê-me um minuto. Okay. Do ponto de vista da tecnologia, um aspecto muito importante, há trabalhos muito interessantes que têm vindo a ser feitos, mas que ainda não têm a repercussão no mercado e vão ter brevemente, por exemplo, aqui em Lisboa e no Porto, no INESC, trabalhos que têm a ver com a tradução a tradução à distância, a tradução por videoconferência, a tradução via telefónica, a tradução remota, enfim, a interpretação, há trabalhos muito relevantes feitos nesta área. Só para terminar, creio que é necessário, nesta sinergia, continuar o nosso trabalho e a luta, enfim, para que haja, de facto, aproximação entre as necessidades da sociedade do mercado e aquilo que as universidades têm capacidade para fazer, por forma para que se completem, para definir currículos e definir competências a alcançar pelos formados nestas áreas. E isso creio que é um trabalho que já está em curso, mas não está concluído. O que é que exatamente se quer que uma pessoa saiba quando faz uma formação nesta área? E que tipo de trabalho pode desenvolver? Porque não há dúvida de que as competências linguísticas são hoje um elemento, uma mercadoria de mercado, digamos assim, uma mercadoria. Hoje, vende-se melhor um currículo com competências linguísticas mais finas e mais detalhadas, não posso aqui desenvolver. É certo, em jeito de conclusão, diria, o que é preciso encontrar, e diria isto para promover, enfim, para vos dar a conhecer e promover um projeto europeu em que estou envolvido, que é um projeto sobre as línguas, a relação entre as línguas, a mobilidade e a integração, é um projeto financiado pelo 7º Programa Quadro, em que a palavra-chave é trade-off, portanto, é encontrar o equilíbrio entre a resposta às necessidades e o desenvolvimento da investigação e a formação no ensino superior. Muito obrigado, peço desculpa. Muito obrigado. Eu agora iria passar a palavra à professora Belinda Maia, só com 2 notas breves. A primeira é que a opção poderia ter sido saltar um pouco e ouvir também a administração pública, mas entendi que se calhar seria melhor ouvirmos as universidades queixarem-se, porque estou à espera das queixas, enfim, há boas notícias, mas também há más notícias, e depois, no final, ouvimos a administração pública. Com uma nota só também da minha experiência profissional, que as sinergias não excluem a prestação de serviços. Na verdade, também temos situações destas, e um dos casos que temos posso juntar várias formas de cooperação, mas entre elas também algo que o gestor público ou o gestor privado possa ganhar também, não só diretamente com o envolvimento no projeto.